Então, vou lá. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Nessa fase, dos interesses imediatos, todo emaranhado de paixões primitivas propele o ser na direção do gozo, sem a ética necessária ou o sentimento de superior eleição e o atira nins cipoais dos conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus que lhes destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis devoradores. Da mesma forma, os equipamentos mentais hipersensíveis desajustam-se, abrindo campo à instalação das alienações, das obsessões cruéis. Por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva das resistências morais características do seu estágio espiritual. É a sensibilidade emocional que filtra a dor e a exterioriza. Com ela reduzida, as agressões de toda a ordem recebem respostas de violência e agressividade. Nas faixas mais primitivas da evolução, os fenômenos da dor, desgaste, envelhecimento e morte, porque quase destituídos os seres de raciocínio e emotividade, que ainda se lhes encontram em germe, seguem uma linha direcional automatista, na qual as exceções atestam o trânsito da essência psíquica para estágios mais elevados. Decorre disso que o sofrimento é o maior nas áreas moral e emocional, que somente se encontram nos portadores de mais alto grau de evolução, de sensibilidade, de amor, capazes de ultrapassar tais condições, sobrepondo-se-lhes mediante o controle de que se fazem possuidores, diluindo na esperança, na ternura e na certeza da vitória das injunções aflitivas. Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo, de enfrentá-lo, representa valioso recurso de lucidez, com efeito terapêutico propiciador de paz. As reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam, pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. É de insuspeitável significação positiva o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que consegue por meio do treinamento pela meditação, pela oração, que defluem do conhecimento que ilumina a consciência, orientando-a corretamente. Conhecer-se na condição de espírito imortal em processo evolutivo, mediante as experiências reencarnatórias, representa para o homem alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento, que faz parte do modus operandi de todos os seres. Muitas pessoas advogam que o sofrimento é a única certeza da vida. Se compreenderem que ele está na razão direta da conduta remota ou próxima, mantida para cada qual.
Pode-se dizer, portanto, que a sua presença resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto. Interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta do outro, o outro se apresenta, às vezes coroando a luta na reta final. Ei-los que surgem sutilmente, sem os danos que normalmente desencadeiam. Acima de todos eles, porém, destaca-se o exemplo de Jesus, lecionado pelo amor, a vitória sobre o sofrimento durante toda a sua vida, principalmente nos momentos culminantes do Getsemane, ao Gólgota, e daí a ressurreição. Aí a gente pode entrar agora no segundo capítulo. Os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso, e como tal deveria ser contemplados. Buda. Análise dos sofrimentos. Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Após tentá-lo mediante o ascetismo mais austero e as disciplinas mais rígidas, o jovem Gautama afastou-se do monastério com alguns candidatos desanimados e foi meditar calmamente, logrando a iluminação. Estabeleceu a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Nem mais a austeridade cruel, nem as dissipações comuns, mas o equilíbrio da meditação. Voltou-se então para a libertação dos homens e estabeleceu as quatro nobres verdades: o sofrimento, suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. Segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob três formas diferentes: o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. O sofrimento do sofrimento é resultado das aflições que ele mesmo proporciona. A dor macera os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicita, leva a conclusões falsas e estimula os estados de exaltação emocional ou de depressão, conforme a estrutura íntima de cada vítima. Apresenta-se sob dois aspectos, físico e mental. Na imensa área das patologias geradoras de doenças. Nesse caso, o sofrimento é como uma doença e resultado dela. As doenças, porém, são inevitáveis na existência humana, em razão da constituição molecular do corpo, dos fenômenos biológicos a que está sujeito nas suas incessantes transformações. A abrangência da ação da matéria sobre o espírito, particularmente nos estágios mais primitivos, enseja sofrimentos constantes em face das doenças físicas contínuas e das distonias mentais frequentes. A semelhança do buril agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encarcera. Nessa área, a ciência médica alcançou um elevado patamar do conhecimento, debelando antigas enfermidades que dizimavam milhões de existências e alucinavam multidões. A lucidez do diagnóstico, a habilidade cirúrgica, a farmacopeia rica e as diversas terapias alternativas têm contribuído para um grande contingente de socorro para atender os enfermos.
embora os surtos periódicos de antigos males e o surgimento de outros, que a imprevidência gera, essa conquista expressiva contribui para que tal sofrimento seja atenuado. Nas áreas das psicologias, a visão humana é hoje mais benigna do que no passado, considerando o enfermo mental um ser humano e, como tal, prossegue, ainda que momentaneamente tenha perdido a identidade, o equilíbrio, com o direito de receber assistência, oportunidade e amor. Multiplicaram-se lamentavelmente, porém, os distúrbios existenciais, comportamentais na área da psicologia, na área psicológica, nascendo a chamada geração neurótica, perdida pelo mare magnum das vítimas do sexo em desalinho, das drogas alucinantes, da violência e da agressividade urbanas, do cinismo desafiador. Os avanços tecnológicos não bloquearam os corredores do desespero, e as guerras contínuas fomentaram o medo, a insatisfação, o desespero, as fugas emocionais. A juventude insegura tornou-se-lhe a grande vítima a um passo da depressão, da loucura, do suicídio. Ao lado das diversificadas patologias desesperadoras do momento, os fenômenos psicológicos de desequilíbrio alastram-se incontroláveis. A mole humana passou a sofrer o efeito desses sofrimentos que se generalizaram. A doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células que se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio como se deseja, se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Momentaneamente, com a morte dos micróbios, a pessoa parece recuperada, ressurgindo, porém, a situação em outro quadro patológico mais tarde. A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se esprai a energia saudável, abrindo campo para a instalação de enfermidades, graças à proliferação dos germes viróticos degenerativos que ali se instalam. A gente pode continuar mais um pouco, ainda tem uma página e meia. A gente para conversar um pouquinho, né? Que tem muita coisa para conversar. Eu acho que a gente pode talvez conversar um pouquinho mesmo sobre esses pontos. Eu vou então até colocar uma reflexão desse texto, e eu acho até interessante começar na próxima semana, porque daqui a pouco ela ia começar a segunda causa do sofrimento. Que é o sofrimento resultante do condicionamento. E nessa primeira parte, né, quando ela coloca a ligação com o budismo, é muito bacana, porque o budismo se aprofundou muito no sofrimento. E essas 4 nobres verdades que o budismo trabalha, que é o sofrimento, então primeiro compreender a existência e a natureza dele, aí depois vem o segundo, que é suas origens, como que surge o sofrimento, depois é a cessação do sofrimento, e por último, que não basta só cessar, é se libertar do sofrimento, né? Então os caminhos para a libertação. E então eu achei interessante, porque a Joana, ela foi agora nesse texto se aprofundar nas origens.
e ela coloca 3 causas. Eu achei isso muito profundo, eu vou até refletir mais sobre isso. O primeiro que é, as 3 formas que é o sofrimento do sofrimento. Aí depois é o sofrimento da impermanência e depois é o sofrimento resultante dos condicionamentos. O sofrimento do sofrimento, ela coloca que é aquele sofrimento que a gente mesmo causa. Então, ela foi colocando muitos exemplos aqui. Então, por exemplo, a pessoa começa a se alimentar tão mal, que o organismo, ele perde o seu equilíbrio. Então, a pessoa mesmo que causou esse tipo de sofrimento. E aí ela vai se aprofundando muito aqui nessa parte, né, mostrando esse sofrimento que nós mesmos causamos. E me parece, aí vocês me corrigem, que ela não entrou ainda no sofrimento da impermanência. Mas você falou que ela entrou, né, Wina? Não, vai entrar bem aqui embaixo. Ah, tá. Então é isso mesmo. Então, A gente enquanto é só o sofrimento do sofrimento. Isso, ainda tá. Depois que a gente entra bem aqui no sofrimento, bem aqui, ó. Esse é o sofrimento da permanência. Ela vai entrar daqui a pouco. Entendi. Bacana. Nossa, muito, muito bacana. É interessante quando vocês falam isso aí, que na sexta-feira a gente estava falando do livro do Pietro Baldi, a questão dos apegos materiais e do dinheiro, aquela coisa toda, né? E eu brinquei e falei assim, que quando eu era criança, eu tinha pavor desse negócio de santo, que todo mundo falava assim, negócio de santo, eu tenho um colégio de freira, né? E os santos sofriam demais. E para mim aquilo era terrível. Eu falei assim, que é isso? Não quero nem ver, pensar em ser santo. Não, eu tinha pavor dessa ideia de santo, porque todo santo sempre sofreu muito, né? Eram aquelas coisas todas. E aí ele está falando você fala lá do final, que é a cessação do sofrimento e depois a libertação do sofrimento. E o Silvio fez um comentário de que os santos, eles não sofriam do jeito que a gente imagina o sofrimento deles, né? E passa tudo como a gente vivencia esse sofrimento, né? Ou vivencia essa dor, ou vivencia esse aspecto da vida, e para a gente que está assistindo, é um sofrimento terrível, né? Então, às vezes, é tão interessante isso, né? O que é o sofrimento para um e o que é para o outro olhando o outro, né? E acha que aquele está sofrendo muito e você fica mal porque ele está sofrendo, mas de repente ele não está sofrendo desse jeito. O sofrimento do sofrimento é interessante. Aqui no começo, ela fala, né, quando ela está fazendo lá a introdução do sofrimento, ela fala, né, que o sofrimento vai variar do estágio evolutivo de cada um, de como a gente se coloca, né, frente às aflições da vida. Então, realmente vai variar de cada pessoa. Mas se a gente for pensar nesse lugar dos santos, cada um teve o seu processo, e ainda que ele sofresse com aquilo, como que ele experimentou depois a passagem pelo sofrimento? Porque, assim, o sofrimento, né, a gente pode alongá-lo, a gente pode viver aquilo com revolta, a gente pode viver o sofrimento com resignação. Então, e ainda aquela dor, né? Aí eu vou trazer para a dor, porque a dor é inevitável. Uma dor de um processo de uma doença, ele é inevitável. Como que a gente vai vivenciar essa dor? A gente vai vivenciar ela de forma resignada, a gente vai viver ela com uma revolta, achando que aquilo não devia ter acontecido comigo, porque que isso só acontece comigo, e alonga e vira um processo de anos a fio, né, nessas situações que muitas vezes passam de um lugar para o outro.
Então a gente vê na história dos santos eles passarem por muitas dificuldades, às vezes físicas. Alguns até usavam formas, né, de penitências que trazem a dor, mas eles vivenciavam isso dentro de um processo de crescimento né, deles mesmos e de estar próximo a Deus. Então a forma como ele vivenciava aquela dor é diferente, realmente, porque a dor, ela vai acontecer com todos nós. A degeneração física, como ela mesmo nos fala, as doenças, elas vão acontecer, é um processo da nossa constituição. Agora, como que a gente vai viver isso? A gente vai viver isso de uma forma que isso causa cada vez mais gravames, e isso deixa num processo destrutivo. Tem uma passagem de um livro que é muito legal, que ele fala das duas tristezas, que aí a gente usa outros termos, né, para ver isso, que tem aquela tristeza que é construtiva, que nos impulsiona, e ela fala aqui da gente viver, né, esse processo de uma forma ativa, né, buscando a causa do sofrimento, buscando eliminá-lo, buscando a saúde, buscando a harmonia. Às vezes o sofrimento se dá, por exemplo, como ela fala nas alucinações do sexo, das drogas, buscar, eu cheguei até aqui, eu estou sofrendo, como que eu saio desse lugar? A gente pode viver dessa forma, que é a boa tristeza, ou a gente pode viver a tristeza de uma forma que ela não nos eleva, que ela nos impulsiona para baixo, né? Até porque tem até aquela brincadeira, aquele ditadozinho, né? Que para baixo todo santo ajuda, e para descer, para cair é muito mais fácil. O que exige esforço é o sofrimento, é o crescimento. O que exige esforço é aquilo que a gente vai além do que a gente está acostumado. E aí, às vezes, a gente passa muito tempo nesse sofrimento pelo sofrimento, por aquilo mesmo que a gente gerou no nosso entorno. E ainda nesse ponto, tanto a Diva quanto a Oina colocaram, né, com relação aos santos, antes, só fazendo uma reflexão sobre o texto, tomara que a Joana ela se aprofunde em cada um desses aspectos das 4 nobres verdades, né? Agora, no primeiro capítulo foi meio que a natureza mesmo do sofrimento, e esse ela está se aprofundando nas causas, tomara que ela trabalhe também a cessação e a libertação. Mas com relação ao sofrimento dos santos, na Igreja Católica mesmo, eles usam um termo que é o holocausto do espírito, né? Quando o ser ele vai chegando em um nível de depuração, de evolução, aqui no plano físico ele tem aquela prova que é o completo holocausto, que realmente se destrói em qualquer base, basicamente, para ele se manter, ele se desfaz exatamente para ver o quão o espírito está forte, já desapegado da matéria, para sustentar esse holocausto. E um exemplo é do Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele morre com 44 anos, né? A gente até leu o livro, e acontece algo impressionante, que o quanto que ele se reafirma no espírito, porque ele terminou cego, paralítico, ele não andava mais, eram os amigos dele que ficavam levando ele. Ele chegou a ter os estigmas do Cristo, que era uma dor imensa, que não podia tocar. Não fez assim, meu Deus, né? Ele deve estar muito triste, mas nada, ele estava em êxtase o tempo todo, e vinham as pessoas e recebiam aquele amor de uma pessoa que estava cega, paralítica, com a mão que não conseguia nem fechar, mas um profundo amor, um êxtase, por onde ele passava, tudo se transformava. Então é esse aspecto mesmo do ser, vai chegando num estágio que tudo pode acontecer, que ele é puro amor, pura comunhão com o sagrado, com o divino. É interessante também
quando ele fala do envelhecimento, né? Porque o envelhecimento é inevitável, né? Os nossos corpos, as nossas limitações, todo mundo vai viver limitação física e tudo. E como viver isso, né? E a gente vê como tem pessoas que sofrem, né? E tem outras que não, que sabem levar, né? Mais ou menos isso. Claro que é bem pequenininho em frente a essas dores de Francisco e tudo, mas como tem pessoas que sofrem muito e que se fecham e que se impossibilitam de aprender com esse envelhecimento, né? O físico mesmo da gente. E como a gente está vivendo um momento em que a população está envelhecendo muito, né? A gente não via isso antes, mas uma população muito grande de pessoas que envelhecem, a gente vai vendo como que as pessoas estão tendo algumas dificuldades, né? E aí algum que envelhece melhor vira e fala assim, nossa, ou então você se esforça para... Você está ali lutando para sair daquela situação, e aí o outro vem, nossa, mas você consegue, você faz... Aí você olha assim, eu estou fazendo um esforço para sair dessa situação, e aí o outro fica ali sentadinho no seu sofrimento, do envelhecimento que não tem jeito da gente fugir, e não busca coisas para melhorar, né? Ou para diminuir essa dor, ou isso, ou de descobrir novos caminhos, né? Dentro disso. Verdade. Essa questão, né, de descobrir novos caminhos, da gente se questionar, né, por que sofrer tanto com o envelhecimento, que ele deixou de ser um processo natural, da gente olhar a vida como ela nos propõe aqui de uma forma mais natural, né? Cada vez mais, porque ela vai trazendo também os distúrbios mentais. Então, a gente vê que ela chama aqui, né, geração neurótica, como que a gente tem lidado com as coisas do dia a dia, em relação, por exemplo, ao trânsito, às contrariedades do trabalho, das relações. A nossa vivência social traz inúmeros desafios e que muitas vezes tem levado a sofrimentos muito longos na nossa vida, em determinadas situações. Então, quando a gente percebe isso, e a Joana, ela traz esse processo de consciência, né? Ela nos convida a tomarmos consciência, para a gente observar as formas, e aí ela vai trazer, sim, Ismael, os próximos capítulos, ela traz a análise dos sofrimentos, as origens, a cessação, e o último, 14, vai ser a libertação do sofrimento. Então, temos esperança.